Boa noite a todos e a todas. Mais uma webinar da série de webinars promovidas pela 101ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa querida Tatuapé. E hoje, para brilhantar nossa noite, vamos falar de processo civil, promovido pelo nosso querido professor Carlos Maia, presidente da Comissão de Direito Processual Civil, que hoje traz um juiz federal, Dr. Carlos Alberto Antônio Júnior, que vai proferir a palestra de tutelas provisórias no Código de Processo Civil. Quero fazer também um agradecimento à nossa diretoria. Hoje, presente conosco está o Dr. Sérgio Slan, a nossa presidente, doutora Rose Mateus, as nossas doutoras, diretoras, doutora Valéria e doutora Andréia, a todos os presidentes que estão na sala, todos os advogados e advogadas que estão na sala, e futuramente aos nossos webinars que vão participar deste trabalho excelente. Já passo a palavra para o nosso presidente, professor Dr. Carlos Maia, que vai conduzir os trabalhos iniciais e já fazer a apresentação do currículo do nosso palestrante. Muito obrigado. Meus queridos amigos advogados e advogadas aqui presentes, demais pessoas e autoridades que fazem parte dessa webinar, é um prazer para a Comissão de Processo Civil e a nossa casa, a nossa subseção, ao Tatuapé, contar mais uma vez com o apoio que tem sido incondicional da magistratura paulista, seja ela estadual ou federal, que tem colaborado com a ascensão profissional de todos nós, não só da própria magistratura em si, mas também da advocacia, que clama muito e é ávida por conhecimento. A gente sabe a importância que é ouvir as palavras proferidas por um magistrado, dada a absoluta necessidade de um diálogo aberto com a magistratura, partindo-se da premissa inequívoca de que a mesma pessoa é, ao mesmo tempo, o jurisdicionado da magistratura e o cliente do escritório. Quando há um diálogo aberto entre a magistratura e o cliente, aliás, a magistratura e a advocacia, quem acaba saindo vitorioso e sagrando-se vencedor é aquele que confiou a nós, advogados, o que de mais importante tem e que contou com o apoio de uma magistratura de alto nível, que é o que nós temos buscado alcançar. Agradeço à diretoria da casa por mais essa oportunidade. Agradeço sempre e cumpro os protocolos, porque a gente sabe que, diante da situação em que nos encontramos, atender à agenda de palestras, de eventos, enfim, tem sido algo, de certa forma, complicado, mas contando com a parceria e o apoio de colegas como o Dr. Carlos, a gente consegue alcançar os resultados que espera. Então, meu muito obrigado a toda a diretoria, na pessoa do Dr. Sérgio Slan, que aqui está. Eu agradeço a confiança que foi depositada em meu trabalho. Dr. Carlos Alberto Antônio Júnior, como o Dr. Marco já disse, é juiz federal, titular da primeira vara de Caraguatatuba. Ele mora muito mal, né? A gente está com um pouco de inveja dele. Ele é ex-procurador federal perante o INSS, pós-graduado em Direito Processual Civil e em Direito Privado pela Escola Paulista da Magistratura, a EPM, professor do curso de graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Vale do Paraíba, além de professor convidado de pós-graduação da Faculdade Legale. Carlão, muitíssimo obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Eu sei que você tem família, que você deve ter uma leva infindável de processos para julgar, então eu não posso deixar de dizer outra coisa, senão valeu pela dedicação do seu tempo à nossa comissão. A palavra é toda tua, nós estamos ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. Obrigado, eu queria agradecer primeiramente o convite, dar boa noite a todos, fazer um agradecimento na pessoa do Dr. Carlos Maia, ao convite feito aqui, eu aceitei de bom grado, eu gosto muito de lecionar, já sou professor há alguns anos, né, do Legale, foi onde eu conheci o Carlos Maia, e sou professor da graduação da Univap, né, e é uma atividade secundária que eu gosto muito, é algo prazeroso
permite que a gente troque ideias e conheça novas pessoas, como estou conhecendo os doutores aqui hoje. Queria agradecer, então, novamente o convite. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre tutela antecipada, né, as tutelas provisórias. Eu já abordei esse tema em alguns outros formatos, né, presenciais ou em algumas outras aulas, e eu gosto de fazer uma abordagem do processo civil, qualquer tema, mas esse em especial, por um critério um pouquinho, não diria histórico, porque eu não vou mencionar datas, tal, mas por um critério evolutivo, porque eu acho que muitas pessoas confundem algumas coisas no processo civil por conta de não entender para que o Instituto existe, quando ele surgiu, e a partir do momento que você entende para que ele existe, fica mais fácil de se aplicar a ele. A gente tem que ter uma concepção que o processo civil ele é um mero instrumento à disposição do direito material, né? Então, você tem que fazer, grosso modo, uma analogia assim, é uma arma, né? É um instrumento à disposição de um interesse maior. Legal? Então, é o meio pelo qual as pessoas levam ao judiciário suas demandas. É essa a ideia, tá bom? Então, para que tem a tutela antecipada e a tutela provisória nesse cenário? Como que isso surgiu? A ideia de se levar uma demanda ao judiciário, ela tem por finalidade obter uma tutela jurisdicional, aquilo que a parte não poderia fazer, porque o Estado não admite que ela resolva seus próprios problemas, né? Então, havendo uma pretensão resistida, ela é obrigada a recorrer ao judiciário, ainda que hoje nós tenhamos outros meios de solução de conflito, o judiciário ainda é o principal, é o único que faz coisa julgada, é o único apto a fazer a satisfação do direito no processo de execução e por aí vai. Então, a ideia é se obter um provimento jurisdicional. Essa é a finalidade, legal? O nosso processo penal, ele surge na esteira, né, de um posicionamento mais liberal. Então, quando foi pensado a dicotomia dos processos, quando se criou o código lá atrás, não o atual, o anterior, o revogado de 73, ele veio na esteira de um raciocínio liberal. Hoje já está bem mais mitigado, foi mitigado ao longo dos anos, e aí que surge a tutela antecipada, por isso é interessante essa abordagem, mas ele vem na esteira de um pensamento liberal. Em que sentido? Se você está pedindo algo para o Estado resolver, então o Estado ele está se metendo na vida dos particulares que estão envolvidos na demanda, tanto do autor quanto do réu. É o Estado entrando na vida dos particulares. E um raciocínio liberal, um pensamento liberal, ele não admite esse tipo de abordagem, vamos colocar assim. É só a gente ver a discussão hoje que existe no nosso país. O Estado mínimo e o Estado não tem que se meter aonde os particulares podem resolver. Mas o processo é, sim, a vida, né, do Estado se metendo nos particulares, se metendo na vida dos particulares, perdão. Não tem outra forma. E aí eles mitigaram, então, diante desse pensamento liberal, e colocaram o seguinte: legal, o Estado vai falar alguma coisa, ele vai dar um provimento jurisdicional, mas ele tem que obedecer, então, um contraditório. Ele tem que ouvir o que uma parte tem a dizer, que é o autor, e antes de decidir, antes de fazer algo, ele tem que ouvir a parte contrária. Ele tem que permitir que as partes façam prova daquilo que alega, para só então ele resolver a demanda. E uma vez que ele tenha resolvido a demanda e decorrido o prazo recursal, né, ou pelo implemento dos recursos do seu julgamento, ou pelo próprio decurso do prazo em si, só então, nesse momento, é que vai poder haver uma satisfação daquele direito material que foi pleiteado no processo. Percebam, do momento que você entra no processo, inicia um processo perante o judiciário, até o momento que você vai obter a efetiva satisfação daquilo que você está pedindo, na vida real, no mundo dos fatos, vai decorrer um período de tempo aí inerente à própria dinâmica dos atos, citação, contestação, realização de provas e por aí vai. Por quê? Porque essa é a ideia do raciocínio liberal, da onde surgiu o nosso processo. Daí veio a primeira grande dicotomia na lei que criou o nosso sistema processual, ela divide um processo de conhecimento e um processo de execução. Eram compartimentos distintos. No processo de conhecimento, você vai observar o quê? O contraditório, a possibilidade de produção de provas para depois chegar numa tutela jurisdicional. E aí você vai ter toda uma fase recursal, ao cabo da qual você vai ter uma sentença transitada em julgado. Tá? A partir do momento que você tem uma sentença transitada em julgado, você pode inaugurar um processo de execução.
Esse processo de execução ele tem cunho eminentemente satisfativo. A finalidade dele é satisfazer o direito que foi reconhecido naquela sentença. Aqui eu não estou falando novidade para ninguém, eu sei. Mas se a gente pensa dessa forma, vai ficando mais fácil de se entender. A legislação criou, então, dois processos. Havia o processo de conhecimento, né? Então, você via lá no código lá de 73, todo um título do processo de conhecimento, e havia o processo de execução. Eles eram, antigamente, processos, quem advoga mais tempo aqui lembra, processos distintos. Havia uma citação no processo de conhecimento e uma citação na execução do título judicial, né? Era execução que se chamava, não era nem cumprimento de sentença. Havia uma citação ali. O que forma um processo é o pedido da parte perante o juiz e o chamamento do réu mediante citação. Aí o processo se forma. Então você tinha duas citações, então você tinha dois processos distintos. Essa é a dicotomia base do nosso modelo liberal. Só que ela deixa um problema aí inerente para trás, que é o seguinte: do momento que você entra com a ação para se obter uma tutela, até o momento que efetivamente você vai satisfazer o direito que você conseguiu na sentença em um processo de execução, vai demorar um determinado tempo, que é o decurso de todo o processo de conhecimento, ainda mais se tiver recurso, legal? E se eu tiver um direito sendo postulado, um direito material sendo postulado, que ele não pode aguardar este período de tempo? Ou seja, se eu tiver um direito que ele é o quê? Urgente. E se houver uma urgência? E aí se chegou no seguinte raciocínio: se eu tiver uma urgência, eu preciso de algum instrumento para levar essa urgência para o judiciário. Mas pensem comigo, o processo de conhecimento ele é um processo onde eu recebo a inicial, chamo o réu para responder, deixo que eles especifiquem prova para só então julgar. E mesmo assim, quando eu julgo, eu vou emitir uma opinião, né, uma sentença em papel que não vai ser satisfeita enquanto não transitar em julgado. E para ser satisfeita vai precisar de um processo de execução. A efetividade de um processo de conhecimento puro é nenhuma, concorda comigo? Ela só resolve o quê? Do ponto de vista acadêmico, uma questão, ela vai resolver um caso concreto, mas meramente de forma acadêmica, por escrito. A satisfação mesmo vai vir lá na execução. Tem direitos que não comportam isso daqui. Então eles falaram, eu preciso de algo que me permita uma satisfação imediata. Eu preciso de um instrumento onde eu ingresse com o pedido e imediatamente tenha ele satisfeito. Mas aí isso vai contrário total àquele pensamento liberal. É o Estado, de forma unilateral, se metendo na vida dos particulares mediante o pedido de uma só das partes sem ouvir a outra, né? Sem possibilitar que a outra faça suas provas, faça suas alegações, sua defesa. E isso, num primeiro momento, então, foi vetado. Falou, não, isso aqui não tem como. Mas, mesmo assim, continuou o problema da urgência. Então, eles pensaram no seguinte raciocínio, ó, eu não posso permitir o quê? Que alguém entre com um pedido no judiciário e o juiz satisfaça esse pedido de imediato, porque esse pedido só vai poder ser satisfeito na sentença. Depois do contraditório, depois as partes poderem fazer prova. Eu não posso porque isso fere o princípio liberal, mas eu tenho que garantir que o direito também não se perca pelo decurso do prazo. Então eu vou criar um instrumento de mera garantia. O que é isso? Se você entra com um pedido e você demonstra uma determinada urgência e você demonstra que o direito parece estar do seu lado, eu, como juiz, poderia o quê? Garantir que a situação não mude. De modo que, se eu garantir a situação concreta dos fatos, o tempo não vai comer o direito daquele que está pleiteando. O tempo não vai poder corroer o direito daquele que está pleiteando, porque eu estou garantindo que a situação não mude. Essa é a ideia do processo cautelar. O processo cautelar é um processo de mera garantia e ele veio como um terceiro gênero ao lado do processo de conhecimento, do processo de execução. Para quê? Para evitar que a demora do julgamento do processo de conhecimento venha a corroer o direito da parte. Mas ele não tem uma natureza de dar um provimento para a parte que está pedindo satisfativo. Ele não pode satisfazer aquilo que a parte quer. Ele meramente vai garantir que a situação concreta não se altere. Então, para ficar aqui no exemplo para ficar bem claro, seria o seguinte raciocínio: alguém que está cobrando uma dívida pede uma liminar
em medida cautelar, em um processo cautelar, alegando a urgência naquele pagamento, eu sei que o cabimento disso é questionável, mas só para ficar claro o exemplo, para ficar bem didático, o juiz não pode, na liminar, mandar pagar. Ele não pode, porque se ele manda pagar, ele está mandando o quê? Que o réu satisfaça aquele autor, tá? E violando todo o raciocínio liberal do processo de conhecimento, sem ouvir a parte contrária. Ele não pode mandar pagar, mas ele pode mandar bloquear bens do devedor para que, caso ele venha a ser condenado ao pagamento lá na frente, ele tenha patrimônio suficiente para pagar o autor. Isso é uma mera garantia. Legal? Ele não mandou pagar. O dinheiro não veio para o colo do credor, do autor. Então não houve a satisfação, mas houve uma situação de manutenção do status quo. E aí surge, então, a figura do processo cautelar. Então nós tínhamos o processo de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar, que era um processo que a finalidade dele era garantir que o processo de conhecimento pudesse vir a ser satisfeito no futuro mediante uma execução. Garantir a eficácia do processo de conhecimento. Esse é o nosso Código de 73 na origem. Tá? Ele surge nesse raciocínio. Então, nós tínhamos 3 processos. O processo cautelar, ele dependia do quê? Ele dependia da urgência. Ele era uma medida o quê? De urgência. E ele permitia que o juiz desse um provimento assim que recebesse a petição, que é o tal do provimento liminar. Né? Ele não precisa, embora ele fosse julgado lá atrás também por uma sentença, na verdade o que a parte queria com o processo cautelar era liminar, porque ele estava alegando justamente a urgência. Né? E o processo cautelar ele tinha como requisito o tal do fumus boni iuris, né? A fumaça do bom direito. Parece que a parte que está pedindo tem razão. A gente vai voltar nisso daí já já. O nosso código ele surge nesse raciocínio e ele fica nessa linha por algum tempo. Então, ele tinha o quê? Um instrumento, que era o processo de conhecimento, para a parte levar sua demanda, fazer as provas e obter a sentença. Um instrumento, que era o processo de execução, onde ia ser satisfeito materialmente o direito. E um instrumento, que era o processo cautelar, para medidas urgentes, legal? Só que esse instrumento cautelar, ele era o quê? Ele era mitigado, ele só permitia medidas cautelares de mera garantia, ele não permitia medidas satisfativas, satisfação só vai vir na execução. Beleza, perceberam, não demorou muito tempo, que algumas urgências exigiam satisfação imediata e a mera garantia não resolvia o problema. Se você entra com uma ação pedindo para realizar uma cirurgia de urgência, essa cirurgia tem que ser realizada agora. E se você realiza a cirurgia agora, quem, né, é o paciente que está sendo operado, vamos colocar assim, ele está satisfeito. Você esvazia uma execução futura. Não vai ter o que executar no futuro, já está executado agora. Então você satisfaz a pretensão de quem está pedindo uma cirurgia. E eu não tenho como resolver uma urgência de uma cirurgia nesse sentido por mera garantia. Eu não tenho como garantir. Eu falo, garanto que você vai ser operado porque o médico está aqui, está pago, o dinheiro dele está aqui, ele está aguardando. Só não morre. Espera o processo acabar que você vai ser operado. Não tem como. Então, é um tipo de exemplo onde fica claro que a urgência ela só vai o quê? Ser resolvida se for satisfeito o direito pleiteado. Legal? E aí perceberam o quê? Que não tinha instrumento para se levar isso para o judiciário. Eu não tenho como pedir para o judiciário uma liminar satisfativa, só posso pedir liminares cautelares, né? De mera garantia. E o que fizeram então? Se não tem um instrumento adequado, eu vou usar o instrumento que mais se aproxima. O único processo que admitia liminar era o processo cautelar. Então começaram a utilizar o processo cautelar para se obter o quê? Medidas de natureza satisfativa. Eu não queria mais a mera cautela, o bloqueio dos bens ali. Eu queria a satisfação imediata de algo. E aí começou a surgir na doutrina o seguinte raciocínio. Há uma dicotomia entre medidas cautelares não satisfativas e medidas cautelares satisfativas. O processo civil ele foi criado, né? O processo cautelar foi criado para as medidas não satisfativas. Isso é a natureza dele.
Ele foi criado para isso. Esse raciocínio de medidas cautelares satisfativas, ele só passou a existir porque não havia um instrumento adequado para se obter uma liminar satisfativa. E por muitos anos a coisa ficou assim. Essa teoria ela foi se evoluindo e o judiciário permitia, em alguns casos, cumpridos alguns requisitos, que você obtivesse uma tutela cautelar de natureza satisfativa. Mas era o que? Era uma excrescência em termos aí, vamos colocar. Ela está completamente fora daquilo para que foi criado, mas era a solução que foi dada pela falta de um instrumento adequado. E isso ocasionou o seguinte problema: tinha juízes que levavam ao pé da letra esse raciocínio que eu estou fazendo aqui e falavam o seguinte: ó, não existe cautelar satisfativa. E negava a cirurgia e o paciente morria. Tinha outros juízes que falavam, ó, não existe cautelar satisfativa, mas se eu não fizer nada aqui, o paciente vai morrer. Então é melhor te dar uma cautelar e deixar o paciente vivo e não ser tecnicamente correto do que deixar ele morrer. E te dava uma cautelar de natureza satisfativa, deu para entender? Mas por falta de instrumento, tinha pacientes morrendo. E aí, então, criaram na legislação o quê? A tal da tutela antecipada. A tutela antecipada ela é irmã gêmea do processo cautelar. O que muda é a natureza do provimento. O provimento cautelar, ele é o quê? De mera garantia. E a tutela antecipada, ela é uma tutela satisfativa. Ela não é de mera garantia. Esse exemplo que eu dei aqui da cirurgia, ele é caso típico de uma tutela antecipada. Eu vou satisfazer imediatamente aquilo que a parte está pedindo e que eu só resolveria na sentença. Para se obter uma tutela antecipada, tem que ser cumprido alguns requisitos. Mas o raciocínio por trás aí do para que serve a tutela antecipada é exatamente esse daqui. É um instrumento para se obter agora aquilo que só ia ser dado na sentença, que você só ia conseguir satisfazer numa execução lá no futuro ainda. Então, a grande diferença de uma tutela antecipada para uma tutela cautelar é a natureza do provimento. Tutela antecipada, provimento satisfativo; tutela cautelar, provimento de mera garantia, meramente cautelar. Mas eles se tornam o quê? Irmãos gêmeos. O raciocínio dos dois, a finalidade dos dois é combater a demora no processo. A demora no processo vai levar à perda do direito material. Então, eu preciso de algum instrumento adequado para isso. E aí surge um outro problema. Se você fazia um pedido de uma tutela cautelar, como se fosse tutela antecipada, o juiz negava falando que você errou o instrumento. E se você fizesse um pedido de uma tutela antecipada como se fosse cautelar, ele negava falando que você errou o instrumento. Aí lá atrás, no código anterior, veio uma disposição e falou, não, elas são fungíveis. Porque, na verdade, elas são fungíveis. Você pode pedir um provimento cautelar e o juiz te dá um provimento antecipatório, não importa, ou vice-versa. Legal? Isso ficou pacificado lá atrás. Só que tinha uma diferença bem clara entre os procedimentos desses dois processos. O processo cautelar era um processo autônomo. Ele era um processo que corria em autos apartados. Ao passo que a tutela antecipada ela era um incidente no processo de conhecimento. O processo de conhecimento estava tramitando, você atravessava uma mera petição pedindo o quê? A tutela antecipada. Ao passo que o outro processo cautelar, você tinha que atravessar uma inicial, distribuir, ele tinha citação, ele era bem mais o quê? Problemático, vamos colocar assim, de procedimento, né? De uma forma procedimental. A partir do momento que você fala que eles são coisas fungíveis, você praticamente sepulta os processos cautelares, o quê? Inominados. Porque todo mundo começa a pedir, seja lá o provimento que for, da forma de tutela antecipada. Porque ela é o quê? Ela é incidental, ela é mais simples, legal? E aquelas cautelares que a gente utilizava, né, que são inominadas, que elas não tinham uma finalidade específica, elas caem em desuso. As cautelares, elas continuam existindo na prática apenas nos casos de cautelares nominadas, né, aquelas que tinham rito e finalidades específicas. E aí, moçada, fica o quê? Fica o nosso processo civil da seguinte forma. Você tem um processo de conhecimento que permite uma liminar de natureza satisfativa, se for obedecido alguns requisitos. Você tem um processo de execução que exige o quê? Que exige o trânsito em julgado da sentença que te concede, né, te torna credor de alguma obrigação.
E você tem um terceiro processo cautelar para posicionamentos de mera, para medidas de mera garantia. Tá? A legislação ela veio ao longo dos anos no CPC anterior, ela veio se aprimorando, mataram o processo de execução do título judicial, falaram o seguinte: a execução do título judicial passa a ser uma fase do processo de conhecimento. Então, a partir do momento que transita em julgado, nós iniciamos o cumprimento de sentença, não se fala mais de execução de título judicial, muda-se o nome. Não se exige mais citação, é uma mera intimação, é uma fase. Legal? O processo cautelar ele cai em desuso por conta da possibilidade de tutela tutela antecipada no processo de conhecimento, e a doutrina cria uma figura que é chamada de tutela de urgência, que nada mais é do que aqueles casos onde eu posso obter um provimento do judiciário de forma liminar, desde que haja urgência. E que casos são esses? A tutela antecipada e o processo cautelar. Eles unem numa figura maior, num gênero maior, duas espécies que já existiam. E aí vem o nosso CPC atual, ele entra nesse cenário. O nosso CPC atual, ele nada mais fez do que consolidou tudo isso que estava lá atrás. Ele percebeu que o processo cautelar caiu em desuso, ele percebeu que a ideia de um processo autônomo para fins cautelares não se justificava, que eu poderia fazer isso incidentalmente no processo de conhecimento, numa mera petição, e unificou a tutela antecipada e o processo cautelar num gênero maior, chamado de tutela de urgência. Mas isso já existia lá atrás, porque eles já eram utilizados para essa finalidade, para evitar o quê? Que a demora no curso do processo corroesse o direito da parte. Esse sempre foi a finalidade dessas duas figuras. E qual a diferença entre eles, na sua essência? A diferença na sua essência continua sendo a mesma que já existia, a natureza do provimento. O processo cautelar, o provimento cautelar, perdão, ele é o que? De natureza não satisfativa, de mera garantia. E o antecipatório, ele é o que? De natureza satisfativa. Legal? Ambos exigem o quê? Ambos exigem um perigo de dano, um perigo para o processo, perdão, para o direito da parte em razão da demora no processo. Ambos exigem a urgência. Eles mudam na natureza do provimento apenas. Legal? Então, é necessário, para se obter um desses dois provimentos, a urgência. Legal? Então, o nosso processo hoje, ele veio nesse cenário, né? E ele unificou ali no artigo 294 para frente, né, a ideia das tutelas provisórias. Por que provisória? A tutela definitiva é a tutela dada em sentença, é a tutela jurisdicional. É isso que você entrou e pediu para o judiciário. Depois, ela pode vir a ser substituída por julgamentos recursais, acórdãos e tudo mais, mas a tutela definitiva é essa. Ela é definitiva por quê? Porque encerrada a cognição, encerrada a fase de conhecimento, as partes já alegaram o que queriam, as partes já fizeram a prova que queriam, agora o juiz vai julgar. É esse o raciocínio. Legal? Qualquer provimento, seja de natureza satisfativo ou não, dado fora deste momento processual, ele vai ser o quê? Provisório, no sentido de que, quando sobrevier ao julgamento, ele pode vir a ser reformado. A tutela antecipada e a tutela cautelar, elas são provimentos provisórios, tutelas provisórias nesse sentido. E elas são dadas o quê? Diante da urgência. Mas como que o juiz vai dar uma tutela dessa daí? Basta alegar urgência, então, para obter de imediato aquilo que só ia ser obtido no final do processo, se eu ganhasse a causa? Não. É de ser o quê? Comprovada também a probabilidade do direito. Esse é o requisito mais difícil. A probabilidade do direito, ela tem a ver com a ideia de provavelmente eu vou ganhar a minha ação. Eu entrei com essa ação e provavelmente eu vou ganhar. Provavelmente eu tenho razão. Se você entender dessa forma, fica muito mais claro do que você buscar em qualquer outro livro sob o ponto de vista prático. Sob o ponto de vista doutrinário, você busca em algum livro e você vai ter uma definição melhor do que a minha. Mas sob o ponto de vista prático de se fazer uma peça, esse é o raciocínio que você tem que ter. Se você entra com ação e ganha a ação, depois que transita em julgado, você vai para um cumprimento de sentença e ela vai ser satisfeita. Ou seja, entre você entrar com a ação e ela ser satisfeita, significa que no meio do caminho você ganhou. Só se satisfaz aquilo que você ganha. Então, se você entra com uma ação, o juiz tem que olhar assim, provavelmente você vai ganhar. Porque se você está pedindo uma tutela antecipada, o que você quer é uma satisfação antecipada.
antecipada. É isso que você quer. Se você quer uma satisfação antecipada, então o juiz tem que ver se você vai ter esse momento no meio aqui entre o ingresso e a satisfação, que é, vou ganhar a causa. O juiz só antecipa aquilo que provavelmente você vai ganhar. A probabilidade do direito é isso aí, provavelmente a parte vai ganhar. Isso é feito sob uma ótica o quê? De uma prova precária, de indícios que vêm com a inicial. A prova definitiva ela vai ser feita no curso do processo ou em audiência, mas submetida ao contraditório. Né? Vai ter um momento específico para se fazer a prova no processo. De cara, o juiz ele vai analisar o quê? Que provas você trouxe com a sua inicial? As provas para tutela antecipada são aquelas que vêm com a inicial. Eu estou falando de uma tutela pedida na inicial, né? Não estou falando de uma tutela pedida lá na frente depois da instrução. Aí você pode usar qualquer prova do processo. Estou falando de uma tutela que você ingressou com a ação e pediu na sua própria petição inicial a antecipação de tutela. Como eu vou comprovar a probabilidade do direito? Né? Não vai apenas no aspecto a lei fala isso. Você tem que ir no aspecto de meu caso se enquadra na norma. Por que meu caso se enquadra na norma? Porque eu cumpro os requisitos da norma. E o que são os requisitos da norma? Fatos. Sempre os requisitos de uma norma são fatos. Se a norma fala que você se aposenta com determinada idade e com tanto tempo de contribuição, então você tem que trazer documentos na sua inicial que demonstrem para o juiz que você atingiu aquela idade e que você provavelmente tem tanto tempo de contribuição. Se você não trouxer esses elementos com a sua inicial, ainda que a lei fale que fulano se aposenta com tanto tempo de contribuição e tal idade, você não comprovou a probabilidade do direito. A comprovação da probabilidade do direito, ela depende de documentos que vão ser trazidos na inicial que demonstrem que você cumpriu os requisitos do direito material. Legal? É basicamente isso daí. Demonstra o quê? Que provavelmente você vai ganhar a causa. Por isso que, às vezes, você traz com a inicial documentos que eles não são a prova cabal. Você vai ter que ouvir uma testemunha lá na frente, ou você vai ter que obter uma escritura, ou você vai ter que conseguir algum outro documento, mas você tem o quê? Indícios de que aquilo que você está alegando, de que aquele requisito que você alega ter cumprido, de fato você cumpriu. A tutela antecipada e a tutela cautelar, elas o quê? Elas exigem apenas essa probabilidade do direito, esse mero indício. Legal? Se você conseguir trazer isso na sua inicial, você cumpre o requisito da probabilidade do direito. E o resto vai ser o quê? A urgência. Por que eu não posso aguardar o julgamento final? Tá? Hoje em dia, a gente pega de 100 ações, 110 tem pedido de tutela antecipada. Praticamente todas e mais um pouco tem pedido de tutela antecipada. E as partes utilizam como uma fase comum, como assim, entrou com a ação, tem que obter a liminar. Não é esse o raciocínio. Entrou com a ação, vamos ouvir a parte contrária, as partes vão fazer prova, para só depois o quê? Sair a tutela jurisdicional final. O procedimento em si, ele exige todo o contraditório e a tutela vai ser dada lá no fim. A tutela antecipada é uma exceção, comprovada a urgência e a probabilidade do direito. A tutela cautelar é a mesma situação, legal? O nosso código atual, ele se baseia nesse raciocínio. Ele acabou com a dicotomia, né, entre tutela antecipada e cautelar como processos distintos. Não existe mais a cautelar como um processo apartado. A cautelar hoje em dia é o quê? Um provimento incidental também, né, pode ser preparatório, mas em regra nos mesmos autos do processo de conhecimento. Ela não vai criar um processo autônomo, tá bom? O que ela vai exigir? Probabilidade de direito e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Tá? O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação é a demora no processo, é a urgência. E a probabilidade do direito é esse raciocínio. Provavelmente eu vou ganhar a causa, mas para eu ganhar eu tenho que comprovar os requisitos. A probabilidade é que não se exige uma prova cabal com a inicial, porque se fosse assim, eu não teria que fazer uma audiência lá na frente para ser feita prova. Né? Eu não teria um momento oportuno de instrução probatória. O que se exige são o quê? Indícios de que o que você está alegando, de fato, aconteceu. Legal? Mas isso tem que estar bem claro na inicial. Quando forem fazer um pedido de tutela, né, quem não faz dessa forma, a grande sacada
é você fazer uma menção, já que toda petição faz a exposição, né, dos institutos e tudo mais, fazer uma menção do que é a tutela antecipada, copiando o artigo 300 que seja, e ali coloca no seguinte, na sequência o seguinte, ó, o fundado receio de dano irreparável está presente diante disso, 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 disso. Especifica os fatos e mostra os documentos que estão comprovando esse fato. A probabilidade do direito advém do fato de que a parte cumpre tal, tal, tal requisito. Ó, os documentos que eu trago para comprovar isso são esses. Fatal que você vai conseguir a tutela antecipada, né, se for o caso mesmo da probabilidade do direito, se a norma jurídica estiver a seu favor, muito, muito mais fácil dessa forma. Eu estava falando aqui antes de iniciar a exposição com o Dr. Maia e tudo, os juízes têm uma tendência a ler as iniciais, a ler as peças, a ler os pedidos da seguinte forma. Você vai lendo, então a pessoa pede uma indenização, suponhamos. Então você já vem na sua cabeça lá, a indenização, né, ação, né, uma ação ou omissão, dolosa ou culposa, com nexo causal e que produz um dano. Né? Esses são os requisitos. Direito material são esses daí. Né? Com algumas alterações, objetiva e tudo mais, mas grosso modo é esse daqui. Aí você vai buscar lá, ele vai contando a historinha, ele fala, aconteceu tal coisa. Você fala, pô, aqui está a ação. Aí você leu aquilo, aconteceu tal coisa, mas você leu numa peça. Você vai buscar nos documentos o que? A prova. Legal? Aí você vê lá, teve um BO, ele fez um BO aqui, de fato aquilo aconteceu. Ah, aconteceu tal coisa, foi culposo por causa disso, disso, disso. Aí você vai ver da onde que tá aquilo ali, para ver se teve culpa mesmo. Né? Aí ele fala, ah, o dano foi esse, esse, esse. Aí você vai ver se ele tem prova desse prejuízo que aconteceu. Ou seja, você vai lendo tudo, colocando em dúvida em relação a provas, legal? Em relação a provas. É esse o raciocínio. Por isso que eu falo, quando você vai fazer um pedido de tutela antecipada, você tem que trazer documentos que comprovem aquilo que você está alegando. Muitas das vezes, esses documentos eles não vão ser utilizados para mais nada além da tutela antecipada. Lá na frente, vai ter que ser ouvida uma testemunha, vai ter que ser feita uma prova pericial, os documentos eles não vão afastar isso daí. Porque a partir do momento que a parte contrária vier e contestar, ela vai falar, ó, não é bem assim, não aconteceu dessa forma, e ela controverte os fatos, nós vamos ter que produzir prova. Mas para efeito de tutela antecipada, ele vai ser o quê? Indispensável para a comprovação da probabilidade do direito. Legal? Então, a grande sacada, moçada, se for para dar uma dica aqui, né, para deixar uma dica, seria essa daí de fazer esse link do pedido da tutela com os documentos que vem na inicial. Se você contar uma historinha bonitinha, não juntar documento nenhum, ela pode ser verdade, mas o juiz vai te negar a tutela antecipada por falta de probabilidade, e aí depois que sobrevier a audiência lá na frente, que ele descobrir que tudo aquilo que você falou que é verdade, você vai ganhar a ação. Mas aí em sentença, tutela final, né? O provimento antecipatório, que era o que você desejava, não vai conseguir ali nesse início. Basicamente, moçada, essa é a finalidade, essa é a estrutura. Ela vem numa evolução desde lá de trás, tanto a tutela antecipada como a cautelar, que chega no nosso código com esse intuito final de afastar a urgência. O código deu uma complicada quando ele fala em tutela provisória, ele fala tutelas de urgência, tutela de evidência, e depois ele fala em cautelar antecedente, tutela antecipada antecedente. Ele deu uma complicada no rito, mas a essência é isso daqui. Legal? Se vocês entendem essa essência, fica fácil de entender o resto do rito também, e a gente já avança para isso daqui. Vamos lá. Se a tutela da sentença é a tutela definitiva e a tutela liminar é a tal da tutela provisória, ela é provisória por quê? Porque ela pode vir a ser revogada ou não na sentença. Ela pode vir a ser revogada ou confirmada na sentença. Né? Mas a que vai transitar em julgado mesmo é a sentença, né? Confirmada pelo tribunal ou reformada, não importa em recurso, mas essa é a tutela jurisdicional, condenatória, constitutiva ou meramente declaratória. A tutela antecipada nada mais faz do que permitir a satisfação imediata por meio de um provimento provisório liminar. E a tutela cautelar nada mais faz do que garantir que a situação concreta não se altere para que lá na frente você possa, num cumprimento de sentença, satisfazer o seu julgado. Beleza? As duas, então, elas visam o quê? Afastar os problemas inerentes à demora no resultado do processo, né? A demora na sentença, a demora no julgamento final, beleza? Esse é o raciocínio. Então,
ambas são o quê? Tutelas provisórias dentro da modalidade de tutela de urgência. Tanto a cautelar como a tutela antecipada estão dentro da tutela de urgência. Tá? Então, você vai pensar assim, tutela provisória, ela vai ter dois... Deixa eu abrir aqui. Tutela provisória, ela vai ter duas partes aqui, as tutelas de urgência e a tutela de evidência. Dentro da tutela de urgência, nós temos a tutela antecipada e nós temos a tutela cautelar. Legal? A tutela de evidência é algo apartado, distinto. Ela não tem a ver com urgência. O raciocínio aqui de tutela de evidência, ela parte de outra premissa. Isso é algo novo. Existia alguma coisa de evidência no Código de 73, mas não levava esse nome, tá bom? Ele, às vezes, se confundia com a tutela antecipada por conta que só a tutela antecipada permitia uma liminar, assim como só o processo cautelar permitia uma liminar. Mas o código colocou em melhor situação aqui. A tutela de evidência, se vocês olharem lá o 311, ele fala, ela vai ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ao resultado útil do processo. Então, o raciocínio dele não é baseado na urgência, ela é baseada o quê? No sentido de que o processo não pode ser utilizado como um instrumento protelatório por parte do réu. O réu não pode o quê? Se utilizar do processo para dificultar o direito que seria evidente do autor que ingressa com a ação. E aí ele demonstra aqui no artigo 311, né, quais seriam as hipóteses aqui de evidência. Né? Então, são todos os seus incisos aqui, ó. Ele fala, independentemente do perigo de dano do resultado útil ao processo, será concedida a tutela de evidência quando ficar caracterizado abuso do direito de defesa ao manifesto propósito protelatório do réu. As alegações de fato podem ser comprovadas documentalmente, ou seja, elas podem ser comprovadas de plano, e o judiciário já em casos repetitivos ou súmula vinculante já sacramentou qual que é o posicionamento sobre a matéria de direito. Legal? Aqui ele trata do pedido repersecutório e aqui ele fala dos fatos constitutivos que não foram demonstrados pelo réu. Em todos esses casos, o que a gente vê ali, eu estou sendo sucinto, né, por conta do nosso tempo, mas em todos esses casos, o que a gente vê ali é um raciocínio de que o processo não pode ser utilizado pela parte contrária como um instrumento de protelação do direito evidente daquele que ingressa com a ação. Legal? Por isso que a tutela de evidência ela não exige essa urgência, ela parte da premissa de que o processo tem que ser um instrumento eficaz. Se o judiciário já falou em recursos repetitivos que o direito em tal situação é essa, e você consegue comprovar na sua situação de fato, de forma documental apenas, que você se enquadra naquele direito, não tem por que eu permitir que o réu se utilize daquilo como uma forma de protelar a satisfação do seu direito. Então, você vai conseguir uma tutela de evidência. Qual que é a natureza da tutela de evidência? Ela pode ter tanto um provimento de natureza antecipatória como meramente cautelar. Ela não distingue. Ao contrário da tutela antecipada e da tutela cautelar, que são coisas distintas, a tutela de evidência ela não distingue a natureza do provimento. Ela não fala se eu posso satisfazer ou se eu não preciso satisfazer, se eu posso apenas garantir o direito. Ela não fala. Desde que ela seja assentada nessas premissas aqui dos incisos do 311, qualquer tipo de provimento ele é o quê? Admitido, legal? O mais interessante aqui para a gente é o inciso 2, na minha opinião. Né? Eu acho que para a advocacia é onde faz toda a diferença. Você tem uma situação de fato que já vem comprovada por documentos, ou seja, com a inicial você já consegue comprovar ela de cara, né, de plano, e já há julgamento de recursos, né, de casos repetitivos pelos tribunais superiores ou súmula vinculante que define o quê? O aspecto do direito em relação ao seu pleito aqui. Então, a legislação aplicável já foi interpretada pelo judiciário e falou, se aplica nesse sentido. E o seu caso de fato, você consegue comprovar por documento. Por que isso é interessante?
Porque aquele advogado que tem uma boa formação, que corre atrás dessa jurisprudência, que tem esse conhecimento, ele vai conseguir o quê? Demonstrar para o juiz que aquele assunto já foi julgado, que o posicionamento do judiciário é esse, e ele vai entrar com a ação e já obter para o seu cliente um provimento de cara, que pode ser até de natureza satisfativa, como a gente já viu, como conteúdo de uma tutela de evidência, né? Ao passo que quem não fizer dessa forma vai cair naquela vala comum do que cita, contesta, faz prova e só ganha lá na frente. Né? Uma, porque essa tutela tem que ser pedida, e outra, porque nós estamos partindo da premissa de que não existe urgência. Né? Isso aqui não se confunde com tutela de urgência, ela não precisa de urgência. Então, você não teria os elementos para se pedir uma tutela antecipada. Tá? Num pedido desse daqui, vocês têm que colocar sempre qual que é o caso repetitivo que vocês estão fazendo menção aí. E casos repetitivos para o código é aquilo que está lá no 928 do CPC. Eu vou abrir aqui para vocês. Aqui. 928, ó. Para fins desse código, considera-se caso repetitivo, incidente de resolução demanda repetitivo, recurso extraordinário e recurso especial repetitivos. Legal? Então, vocês vão ter que pegar ali o julgamento do Supremo, do STF, no especial, no extraordinário repetitivo, né? E elencar na sua petição inicial como sendo o quê? O paradigma do seu pedido de tutela de evidência. Não precisa comprovar urgência. Basta que o que a situação de fato do seu cliente possa ser comprovada documentalmente. Né? Não pode ter controvérsia em relação aos fatos. Se tiver controvérsia em relação aos fatos, aí nós vamos cair na vala comum do processo de conhecimento. Contesta e faz prova lá na frente dessa situação de fato. Legal? Mas, não exige aquela urgência. Né? E aqui também não se fala em tutela de evidência de natureza antecipada ou incidental. Essa ideia de tutela antecipada e tutela cautelar antecedente e incidental, que é o que dá uma confundida no pessoal. E também o que dá uma confundida é algo que a gente acabou de falar aqui, da necessidade de urgência na tutela de evidência. Tutela de evidência é outra coisa, ela não é tutela antecipada. Tutela de evidência não exige urgência. Por que o pessoal confunde com tutela antecipada? Porque, em muitos casos, o provimento dado numa tutela de evidência ele é de natureza satisfativa. E toda vez que se fala em satisfação, a pessoa já pensa, é tutela antecipada. Não, não é. É outro instituto, deu para entender? Sempre lembrem, o processo civil é um instrumento, é uma arma. Então, você está se utilizando o quê? De um instituto diferente, de uma arma, de um instrumento distinto. A tutela de evidência não exige urgência. Falou em urgência, ou vai ser tutela antecipada ou cautelar. E aí elas se distinguem pela natureza do provimento. Satisfativo num, não satisfativo na cautelar. Legal? E aí nós caímos na questão do rito. Né? O grande problema aqui são as antecedentes e as incidentais e tudo mais. Então vamos lá. Tutela antecipada. A que a gente pede costumeiramente aí é a incidental. Né? Você entra com pedido, como ação, legal? E você faz um pedido de tutela antecipada. O juiz te dá ou nega a liminar, na sequência vai vir o quê? Aquela audiência de conciliação, às vezes ela não existe, vai vir a contestação, depois vão ser feitas as provas e o juiz vai julgar em sentença. Esse, grosso modo, é o rito. Essa daqui é sempre a tutela incidental. A tutela que a gente está acostumado, a tutela antecipada, é a incidental. A tutela antecedente, você vai conseguir entender se você entender para que ela foi criada, o motivo pelo qual ela foi criada. Aí fica claro. Existem casos que o que você quer é só a liminar. Você não tem um outro pedido. Na verdade, você quer a liminar. E se você conseguir a liminar, você ficaria bem feliz. Seria mais ou menos esse o raciocínio. Empresto algum bem meu para alguém, entro com uma ação para cobrar para rescindir, né? Vamos colocar certinho, vai para rescindir o comodato e cobrar a devolução do bem. O que eu quero? Eu quero o bem de volta. Pode ser que ele destruiu o bem, eu queira dano moral, eu quero indenização, tá? Mas eu quero mesmo o bem de volta, é isso daqui. Pensa no modelo clássico de processo. Eu entro com essa ação, faço um pedido de tutela antecipada, o juiz dá a liminar, o réu entrega o bem. O processo continua. O réu vai ser citado, ele vai contestar, vai ser feito provas e depois vai ser julgado. Mas, eu estou feliz de ter recebido o bem e o réu aceitou que ele tinha que entregar.
Para que nós vamos continuar essa discussão? Mas no modelo clássico era esse o sistema. Não tinha como fugir disso. A partir do momento que você entra com a ação, vai se resolver numa citação, contestação e julgamento. Na prática, a gente via que 99% desses casos, né, desse exemplo que eu dei, consegui meu bem de volta, o réu cumpriu a liminar, o réu era revel, ele nem contestava, né, e o juiz depois julgava. Na prática, isso acontecia muito. A tutela antecipada antecedente, ela veio para resolver essa situação. Quando você tiver um pedido liminar antecipatório, então, probabilidade do direito e urgência, da mesma forma que eu falei, ele não muda na sua natureza. E, na verdade, o que você quer é só cumprimento da liminar, embora você até tenha outros direitos por trás aí, mas você não quer exercer, você só quer cumprir a liminar, você vai se utilizar da tutela antecipada antecedente. Porque ela permite o quê? Qual que é a grande diferença dela? Ela permite que o réu decida se o processo vai continuar ou não. De que modo? A partir do momento que o juiz dá a liminar, né, e manda, por exemplo, no nosso exemplo aqui, né, entregar esse bem, como eu disse, se você fez o pedido como tutela antecipada antecedente, você já falou para o juiz, ó, meu pedido é tutela antecipada antecedente, eu fico feliz com o cumprimento da liminar. Já está escrito entre linhas para o juiz isso daí, a partir do momento que você fez esse pedido de tutela antecipada antecedente. Então, a partir do momento que o juiz deu a liminar, ele devolve a bola para o réu. E o réu, ele obrigatoriamente, ele vai ter que falar se ele quer continuar com a ação ou não. De que modo ele fala? Ele fala agravando ou não da decisão. Se ele agravar da decisão, significa que ele quer discutir, porque ele quer discutir que ele não tinha que te devolver, e talvez ele queira até pegar de volta de novo. Ele cumpriu a liminar, agravou e quer discutir. Agora, se ele cumpre e não agrava, ele está dando a mensagem para o juiz que também ele vai cumprir para ele esse assunto morreu. E com isso, a tutela antecipada ela vai se tornar o quê? Perene. Perene no sentido de que ela resolve essa lide e o processo se arquiva. Legal? Fixa os honorários, né? Porque houve um processo, e o processo, então, ele acaba, ele se arquiva. Se alguém quiser discutir a justiça, a legalidade dessa concessão dessa liminar, vai ter que fazer, então, depois, por uma ação autônoma. É isso que está na lei. Ela é específica para esse tipo de caso. Se você for pegar ela na sua origem, ontologicamente, o que está escrito na lei, ele fala assim, ó, se a urgência já existir ao momento que você ingressa com a ação. Pô, mas toda tutela antecipada, a urgência já existe no momento que você ingressa com a ação. A tutela incidental também vai ser o mesmo raciocínio, aquela tutela que a gente faz comumente na inicial, né? A grande distinção não é essa, a grande distinção é o que eu quero, eu, autor, o que eu quero? Ah, eu só quero o cumprimento da liminar, estou feliz com isso daqui, então é tutela antecipada antecedente que eu quero. E é porque daí eu devolvo a bola para o réu, e se ele não agravar, a situação se pereniza e acabou. Ah, não, tem mais coisa. Eu quero que ele me devolva o carro, mas eu quero que ele arrume, eu quero que ele pague a indenização e tal. Então a tutela antecipada antecedente não é o seu instrumento adequado. O seu instrumento adequado qual que é? A tutela antecipada incidental, a comum. Legal? Se você entende pela finalidade dos institutos, não erra mais, fica fácil. Qualquer caso, em tese, caberia um ou outro, né? Basta da forma que você fazer o pedido. Então, você como autor é que vai definir o cabimento de um ou de outro. Legal? Na Justiça Federal, a gente pega muitos desses daí, muitos não, né? Mas assim, que chama atenção. De devolução de papagaio preso pelo IBAMA. Tem diversos desses daí, tutela antecipada antecedente. Já joguei mais de um desse tipo de caso. Existem outros, né? Mas é que esse se torna mais prosaico, assim, chama a atenção. O bichinho foi preso, ele viveu a vida inteira numa determinada família e não tem como regularizar isso daí em determinado ponto de vista, de uma determinada situação, e a pessoa pede o quê? Ela quer o bichinho de volta, ela não quer mais nada. É nítido o caso de tutela antecipada antecedente. Na prática, o que acontece? A gente concede a liminar, quando é o caso, né? E o IBAMA agrava. Aí ele quer continuar a discussão. E aí, no final das contas, a gente vai ver se o bichinho tá tudo certinho, se ficou, acaba em muitos casos resolvendo de que modo? Você dá uma espécie de guarda, entendeu? Você dá uma guarda, como se fosse de uma criança, vamos colocar assim,
para determinada família, para determinada pessoa que está pedindo. Então tem uma guarda. Hoje em dia regulamentou isso daí, só por curiosidade, né? Hoje em dia o IBAMA até regulamentou essa situação. Existe essa possibilidade, existem os prazos e tudo mais, tem alguns requisitos. Mas é algo específico, uma situação que você vê nitidamente o que a pessoa quer liminar. Ela não quer indenização, ela não quer discussão, ela quer o bichinho de volta. O raciocínio é esse, tá? Quando você tem uma situação que você quer eliminar, talvez o seu pedido seja o quê? Tutela antecipada antecedente. Se não, se a liminar é uma só das fases do seu processo, uma só das etapas, então não é. Então o seu pedido é de tutela antecipada incidental. Legal? A tutela cautelar, como ela não tem natureza satisfativa, o que você quer é o quê? Você quer meramente resguardar uma situação concreta de fato, né? Que ela não se altere para o futuro, para que lá na frente você possa satisfazer a sua sentença quando você ganhar a ação. Aí a tutela cautelar é mais fácil de entender, até porque a tutela cautelar ela já vinha desde o CPC antigo numa estrutura de tutela preparatória e tutela acidental. Ao passo que no CPC novo mudou de nome, mas a estrutura é a mesma, né? Cautelar antecedente e cautelar incidental. Não se cria processo apartado. O que vai ser feito lá no passado, você entrava com uma cautelar preparatória e depois você tinha que entrar com a ação principal. Agora você entra com sua cautelar antecedente e depois você adita seu pedido, você adita sua inicial para apresentar um pedido principal. Quer dizer, no mesmo processo, né? Não se cria um processo apartado. Mas o raciocínio é o mesmo, né? Eu quero o quê? Antes de apresentar meu pedido, antes de discutir a minha lide aqui, eu já quero apresentar um pedido para obtenção de um provimento de mera garantia, meramente acautelatório. Legal? Esse é o raciocínio. Então, no fundo, moçada, os ritos eles podem parecer difíceis, mas se vocês vão pela finalidade, fica fácil até de se interpretar o que está na lei aqui. Tá? A tutela antecipada antecedente, ela tem a finalidade o quê? Para o autor, né? Ele quer eliminar e só eliminar. Se a liminar for cumprida e ninguém quiser mais discutir, para ele tá bom. A tutela incidental, a tutela cautelar incidental, é a tutela que a gente está acostumado a pedir aí. É essa onde você comprova a probabilidade do direito e a urgência, né? E uma vez obtido o provimento de natureza satisfativa, o processo vai continuar, ou porque tem mais coisa a ser discutida, ou porque outras provas são necessárias. Legal? Ele vai continuar. A medida cautelar antecedente é aquela onde você já quer um provimento para que a situação não se altere, para depois você apresentar o seu pedido principal. E a cautelar incidental é aquela que ou já vem com a inicial, você já tem um pedido principal e já apresenta junto com ele o provimento cautelar, ou ela veio no curso, né? A urgência surgiu no curso. O réu começou a alterar as situações de fato e você quer o quê? Que ele pare essa alteração de fato, para que eu garanta o status quo, para que lá na frente eu possa executar. Para não avançar mais no meu horário, que eu dei 1 hora cravado, doutor Maia, eu acho que ficou por aqui a explanação. Estou à vontade para dúvidas. Foi uma explanação geral, para não ser enfadonha, fiz pouca remissão à lei, tentei ser o mais claro e breve possível. Tem muito mais coisas para ser falada aqui, né? A gente vê muitas pessoas na prática. O processo civil ele tem isso, que um pouco do direito constitucional também tem, de se criar nomes distintos para as coisas que, se você entender a finalidade, ele é bem mais fácil. Muita gente fala de tutela específica e tutela antecipada e confundem toda a vida. Então, vou falar disso aí rapidinho, antes de finalizar. Fale. Tutela específica e tutela antecipada, o que seria? Tutela específica é o seguinte, quando você tem uma obrigação de dar, fazer ou não fazer, e o juiz dá uma sentença e manda a parte dar, fazer ou não fazer, na hora de satisfazer isso num cumprimento de sentença, o que você quer é que o réu dê, faça ou não faça. Legal? Você quer, então, que ele execute a obrigação especificadamente da forma que ele foi condenado. Eu não quero perdas e danos. Se eu quero que ele faça determinada coisa, eu quero que ele faça aquilo de forma específica. Eu não quero perdas e danos. A perda e dano é uma consequência porque a prestação se tornou o quê? Imprestável, não dá mais para executar.
Então, a tutela específica é o nome dado para a sentença condenatória que vai ser executada de forma específica. Então, a sentença condenatória é uma obrigação de dar, fazer e não fazer. Quando eu tenho uma sentença condenatória de obrigação de dar, fazer ou não fazer, ela é o quê? Tutela específica. Isso não tem nada a ver com tutela antecipada. O que acontece em muitos casos? Em muitos casos, você pede um provimento liminar de natureza antecipada, onde você quer o quê nessa liminar? Você quer que o réu faça, não faça ou deixe de fazer alguma coisa, de forma liminar. Então, você quer uma tutela antecipada satisfativa, que o conteúdo é o cumprimento de uma obrigação de fazer, não fazer ou dar. E aí o pessoal vem e fala, então você quer uma tutela específica. Não, você quer uma tutela antecipada, mas as pessoas falam tutela específica como se fosse tutela antecipada, num sinônimo, que não é. Mas também quem ouve entende, né? E aí fica essa coisa, como se fossem as mesmas coisas. Não são coisas distintas. Tutela específica tem a ver com satisfação, satisfazer de forma específica, né? A tal da tutela inibitória e por aí vai, remoção de ilícito e por aí vai. São todas tutelas específicas. E a tutela antecipada é o quê? Um provimento provisório. Às vezes, o conteúdo desse provimento provisório é uma tutela específica, é uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. Mas isso não torna elas as mesmas coisas. Beleza? Basicamente é isso daí. E outras confusões que fazem nesse tema, que se você for pelas finalidades, você resolve sem dificuldades. Doutor Maia. Carlão, muitíssimo obrigado. Eu vou plagiar a doutora Sônia aqui, que acabou de fazer um comentário carinhoso a você, dizendo que a sua explicação foi simples, objetiva e com foco. E eu só disse ratifico. De fato, Carlão, cada um tem uma maneira de expor, às vezes, as mesmas coisas. E toda vez que eu vejo alguém falando sobre tutela, eu aprendo mais, porque hoje eu entendi muita coisa que para mim era clara de um jeito, mas você explica com aquele olhar que eu te falei de magistratura de um jeito diferente. Eu vou tentar, Carlão, nem sei se eu consigo contribuir um pouco contigo, levando em consideração a minha seara de atuação, que é a Justiça Estadual. Eu tenho aqui alguns casos interessantes relativos à tutela, e tem um que é bastante peculiar e que eu vou dividir contigo. E eu vou começar por ele. Agora faz mais ou menos, eu acho que foi em abril, se eu não estiver enganado, me procura uma moça desesperada, dizendo que a tia dela havia saído de casa e que estava desaparecida, digamos assim. Preocupada, ela começa a ligar para os lugares para onde a tia teria ido, e um deles seria o banco, e diz, gerente, a minha tia passou por aí? Sim, acabou de sair. Ah, tá tudo bem com ela? Está. Ela, inclusive, fez a TED. Aí ela, mas que TED? Ah, fez uma TED aqui para uma pessoa. Qual foi o valor? R$240 mil. R$240 mil. E aí, obviamente, essa senhora ficou absolutamente desesperada. A sobrinha, né? Que a tia não tem filhos, enfim, então é a sobrinha que dela cuida. Nós estamos falando de uma senhora de 82 anos de idade, que foi vítima daquele golpe que costumeiramente a gente costuma ver como golpe do bilhete premiado. Um cidadão qualquer aí abordou essa senhora na rua dizendo que precisava de um apoio financeiro e que tinha um bilhete de loteria premiado e que se ela contribuísse ele rateava o prêmio com ela. E ela, evidentemente, com a idade que tinha e com a ingenuidade inerente a essa faixa etária, caiu no estelionato e fez a TED. E aí, quando a família me procurou, queriam que eu manejasse uma ação contra a instituição financeira. Só para ficar claro para todo mundo, o dinheiro saiu do Banco do Brasil, direto da conta dela, né? O Banco do Brasil fez a ponte com a Caixa Econômica Federal, que foi o banco destinatário, onde alguém que, na época, a gente imaginava fazer parte da quadrilha, receberia essa grana. E aí eu tomei umas providências de natureza administrativa, fazendo uma reclamação no Banco Central e direto na própria Caixa Econômica Federal, e, em tese, consegui paralisar o saque da grana, que, aliás, era um valor vultuoso. Bloqueou o dinheiro. E aí, Carlão, quando eles fecharam o contrato com a gente aqui no escritório, eu falei assim, bom, deixa eu pensar friamente. O que é mais fácil fazer? Aí é para você entender um pouco da cabeça do advogado. O que é mais fácil fazer? É fazer uma petição inicial
em que eu requeira a declaração da inexistência ou da nulidade, depende do ponto de vista de que doutrinador você segue, do negócio jurídico, porque entre ela e quem recebeu o dinheiro não existe nenhum tipo de transação jurídica, pedindo a declaração e pedir uma tutela incidental para travar o saque, e não para fazer o que você bem disse. Eu não quero levantar a grana, porque senão eu teria a efetividade da tutela de modo satisfativo. Satisfaz. Eu não quero sacar o dinheiro, eu quero... Dinheiro na mão é vendaval, né? Juiz para deferir pagamento liminar é uma dificuldade. Não. Aliás, eu nem peço, você bloqueia, viu, bloqueia. Não, bloquear é o pedido coerente. Agora, pedir levantamento, você está subestimando, de certa forma, a inteligência do juiz. Então, o que eu fiz? Eu falei, olha, dá para entrar com a ação, mas no meu ponto de vista, a gente precisa agir rápido. Isso foi tudo num dia, Carlão. Começou de manhã e, ao final da tarde, eu estava com a ação pronta. Ela deve ter 5 páginas, é uma coisa absolutamente enxuta, direta, objetiva. E eu pedi, como você bem disse, sintonia plena entre o que eu fiz e o que você falou, uma tutela cautelar, para garantir a efetividade do processo. Dizendo o seguinte, excelência, vamos lá. Se lá na frente a minha pretensão for julgada procedente, o dinheiro vai voltar para a mão dela. Então eu preciso que o dinheiro esteja aqui. E aí a juíza deferiu, na verdade até eu pedi um pouco mais, porque eu pedi para que ela bloqueasse e determinasse a Caixa Econômica Federal, que era destinatária do recurso, a transferência dos valores para uma conta judicial. E a juíza concedeu a tutela, transferiu, e aí inicia-se, Carlão, aquele prazo que a gente sabe para o aditamento que você mencionou e que tem um risco seríssimo, né? E aí o outro caso que eu queria citar para ti é aquela confusão da tutela provisória de urgência antecipada e a tutela provisória de urgência cautelar, porque eu já vi muito caso, e não foram poucos, não. Eu até fevereiro desse ano, eu era o coordenador do escritório de assistência judiciária da faculdade em que eu lecionava. E lá a gente tinha um convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E isso fazia com que nós tivéssemos que, como braço da Defensoria, salvaguardar o interesse das pessoas simples. E pessoas simples fazem tudo que você pode imaginar. E daqui a pouco eu vou citar o segundo exemplo para a gente evoluir no diálogo. A juíza concedeu a tutela, Carlão, e aí no prazo do aditamento, a gente fez o aditamento, a juíza mandou citar, aí sim, para que houvesse o estabelecimento, a formação do contraditório. Contra quem? Contra quem recebeu o dinheiro. Que eu não sabia nem quem era. Não sabia. Não, tinha uma qualificação, eu tinha lá o nome e o CPF, porque foi feita a TED. Então eu extraí as informações, no meu ponto de vista, não sei como é que você pensa, o Banco do Brasil não falhou, porque permitiu a TED, porque foi mediante senha, mediante biometria. A Caixa Econômica não tem nada a ver com a história, mas a cliente veio para cá e precisou entrar com uma ação contra o banco, eu falei, olha, eu respeito a opinião de quem eventualmente diga algo diferente, mas no meu caminho, no meu ponto de vista, não é esse o atalho que a gente deva seguir. E acabou que deu certo, inclusive, agora faz mais ou menos, acho que uns 40 dias, talvez um pouquinho menos, o dinheiro foi levantado, porque a ré apareceu, declarou-se também vítima do golpe, alegando que não tinha absolutamente nenhuma participação com essa quadrilha, e se manifestou... Laranja, conta de laranja. Laranja. É o que eu chamo de devedor cítrico. Conta laranja. O segundo caso, Carlão, esse também é bem legal, e ele invoca aquela questão que eu te falei. Um senhor com 86 anos, cego dos 2 olhos, e que tinha recentemente sofrido um AVC, precisava de R$1.000 de empréstimo. E ele foi até uma empresa, não vou citar o nome para não gerar nenhum tipo de problema aqui para nós todos, né? Sobretudo para a OAB. Mas ela foi lá numa empresa dessas de empréstimo pessoal, e aí eu preciso de R$1.000. Imagina a situação que suporta, que enfrenta uma pessoa que vai pegar R$1.000 de empréstimo. E aí a empresa falou assim, olha, eu te empresto esse dinheiro. Claro, fique tranquilo, te empresto sim. Só que você tem que me devolver. E aí eu preciso te cobrar juros. Não, claro, pode fazer isso, tá tudo certo. Carlão, eu juro para você que se eu não tivesse visto, eu não teria acreditado. Esse senhor foi lá, pegou lá, com seus 86 anos, cego dos 2 olhos, com um AVC recente, e pediu um empréstimo. Os caras acreditaram nele, na conta dele, R$1.012, alguma coisa assim, e cobraram dele, Carlão, 12 parcelas de quase R$500 por conta de 1.000.
Que loucura! O próprio contrato dizia claramente que eram 400 e não sei quantos por cento de juros ao mês. Ao mês. Que É a moral da loucura! história. Esse senhor apareceu lá na faculdade, nessa época, né? E eu analisei aquilo, ele desesperado. E eu falei assim, ele tinha uma pasta, né? As pessoas mais simples costumam andar com uma pasta com cheirinho de naftalina na mão. E esse senhor tinha a pastinha dele com aquela leva de documentos enrolada num plástico, num elástico. E eu falei assim, eu tô vendo que o senhor é cego. O senhor tem um laudo médico aí dizendo que sim? Porque minha cabeça já estava lá no gabinete do juiz. Eu precisava mostrar para o juiz o que eu estou falando, porque eu estou vendo, mas o juiz não. Então, eu me preocupo muito com isso, Carlão, dessa autonomia e, mais do que isso, esse dever que nós, advogados, temos de argumentar e convencer. Isso daí faz muita diferença, te cortando, porque parece que é algo importante aí. Faz muita diferença isso aí que você acabou de falar. 99% dos casos que chegam na nossa mão, a 99% eu forcei, mas 90% não vai ter audiência. Você vai acabar concedendo, estou falando principalmente da federal, tá? Porque é a minha área de atuação. A gente mexe com direito público e a coisa acaba sendo mais impessoal, né? São poucos os casos que têm audiência. E não é o que acontece na justiça trabalhista, na justiça estadual, dependendo do ramo, também não tem muitas audiências, né? A família tem, mas outros ramos não. Então, a maior parte a gente não vai ver o cliente como vocês estão vendo, não tem a menor noção do que é, entendeu? É um nome no papel, essa humanização do processo, né? Se vocês não conseguem colocar isso na inicial ou trazer alguns outros elementos de prova, algo nessa linha aí, passa batido e às vezes é relevante, porque pelo que você está contando da história, isso é um caso do 157 do Código Civil, né? Da lesão, né? Da nulidade do ato jurídico por lesão, né? Desproporcional em razão da inexperiência da parte, em razão da situação concreta. A pessoa cega com 80 e poucos anos é a situação concreta a ser comprovada, né? Até para você conseguir obter um provimento liminar, acredito que é o que você pediu, aí continua. Então, você foi preciso, até parece que você leu a peça. E aí, cara, como a gente tinha que fazer lá, era volume, as coisas muito rapidamente, eu passei a lançar mão com bastante frequência, inclusive, a pedido do próprio juiz, que, aliás, é um juiz estadual excelente, doutor Marcel. Se um dia assistir esse vídeo, aqui está meu abraço. Ele falou assim, Maia, vamos entender o CPC, vamos começar a criar provocação, porque você me provoca, eu julgo, a gente vê o que o tribunal fala sobre aquilo que eu disser e a coisa interage. Fantástico quando isso acontece. E aí, Carlão, eu, no meu modo de pensar, diante estava de uma tutela que, no meu modo de sentir, naquele momento especificamente, nós estamos falando do ano de 2017, tá? Quando o CPC ainda estava engatinhando. Naquele momento especificamente, eu falei assim, bom, isso aqui é uma tutela de natureza provisória em que eu vou pedir o quê? Qual era o meu pedido? Eu não queria que parasse de descontar, porque ele recebeu o dinheiro. Aliás, isso não me interessava pura e simplesmente parar de descontar. O que me interessava também era revisar, reduzir a carga de juros para que houvesse uma equação equilibrada. Daí a história da lesão. É lesão. E aí eu entrei com o pedido alegando que se tratava de uma tutela de natureza cautelar. E o juiz, na época, entendeu que a tutela era antecipada e aplicou a fungibilidade. Na hora, eu falei, bom, irrelevante. Sob o ponto de vista prático, o juiz mandou cessar o desconto e é o que nos interessava. Mandamos lá o ofício para a empresa de crédito e os descontos cessaram. Até porque ele já tinha pago 3 parcelas, ele já tinha pago muito mais do que havia recebido só com 3. Ainda faltavam 9 prestações a pagar. E acabou que saiu a sentença, o provimento definitivo, e o juiz concedeu. Mas esse caso me fez pensar no sentido inverso, Carlão. E como você disse, se o juiz concede uma tutela antecipada, a gente tem, caso ela tenha conotação satisfativa, a eventual estabilização, como você citou, a perenidade da decisão, que torna absolutamente despiciendo o aditamento, a emenda, seja lá que nome se queira dar a esse tipo de passo futuro. Porém, e se é o inverso? Você pede a tutela antecipada e o juiz entende, aplicando a fungibilidade, que não se trata de um provimento antecipatório, mas sim de um provimento acautelatório. E se ele faz isso e o advogado não está ligado, qual vai ser a consequência se não houver o aditamento no prazo estabelecido pelo CPC? Não, aqui a cassação.
no CPC, ele especifica esse exemplo seu aí. Primeiro, a tutela antecipada antecedente, que é essa que admite a estabilização, ela tem que ser feita a pedido expresso. Legal? Então, você tem que colocar ali, nos termos do artigo 303, estou requerendo tutela antecipada antecedente. Por quê? Porque, como eu disse, na sua natureza, na sua essência, né, de forma ontológica ali, não há diferença entre uma tutela e outra. O que há diferença é para a parte que está pedindo a finalidade que ela quer. Ela quer eliminar, ela não quer discutir mais nada. Então, ela tem que deixar claro que o que ela quer é isso. E aí ela vai ter que ser específica de falar o quê? Que ela está pedindo esse tipo de tutela. Se o juiz entende que não é um caso. Perdão, se o juiz entende que é um caso de natureza satisfativa, ele vai falar: então o que você está pedindo está certo, é satisfativo mesmo, vida que segue, dou a tutela, a outra parte não agrava, pereniza, porque é o rito que foi pedido, estamos aplicando o rito correto. Agora, se ele entende que é caso de tutela cautelar, aquele pedido que você fez, ele está errado. Não tem como se estabilizar uma demanda cautelar. Você vai ter que editar. Aí ele mesmo, o código fala aqui no 303, ele fala, ele mesmo vai mencionar que está equivocado o pedido, pode te dar liminar de natureza cautelar e ele manda editar. Tem que estar tudo expresso. Sim, O seu pedido tem que estar expresso como tutela antecipada antecedente e o juiz tem que resolver dessa forma, né? Senão é um caso até de embargos de declaração aqui. Uma última, eu falei para vocês que tinha três cenários, e depois a gente abre para o pessoal se quiser falar alguma coisa, e a gente deixa você descansar e agradece pela sua participação. Teve um caso, também é um caso mais antigo, de uma cliente que veio aqui no escritório, na verdade ela ligou aqui pedindo para que nós dessemos guarida a um problema que ela enfrentava, que era contemporâneo à ligação. Qual era o problema? Ela estava com a filha dentro de um hospital, tinha que fazer uma cirurgia de emergência, estava com apêndice suporado, e quando foi contatar o plano de saúde para que a realização da intervenção cirúrgica fosse feita, qual foi a resposta do plano de saúde? Não vou dar autorização. E é óbvio que uma mãe, numa situação como essa, desesperada fica, a filha tinha 14 anos na época, e ela ligou aqui no escritório para que nós tomássemos alguma providência e tentássemos achar a solução para isso. Antes de, evidentemente, a gente evoluir, eu analisei todo o contexto. Eu falei, eu quero a carteirinha, quero o contrato do plano de saúde, eu preciso ver se de fato existe alguma carência a ser cumprida, se é mais fácil você sair daí para outro hospital do que entrar na justiça, enfim. E aí depois, olha só que legal, Carlão, depois que a gente conversou e alinhou os ponteiros, eu ajuizei a tutela cautelar, a tutela antecipada, pedindo apenas a realização da cirurgia, porque concluí, na análise que fiz do contrato e demais documentos, que não havia mora no pagamento de qualquer prestação, que o contrato havia superado todas as carências, que a própria carteirinha dizia que não havia carências e que, portanto, aquela recusa era injustificada. E pedi a tutela de natureza antecipada. O que o juiz fez? Concedeu. Óbvio, direito à vida, vamos preservar. O banco, ó, o plano de saúde agravou? Não. A tutela, como você mesmo disse, se perenizou. E aí o que é interessante nesse caso? Eu chamei a cliente, depois que tudo passou, que o médico fez o seu trabalho, enfim, para bater um papo aqui no escritório, eu falei, olha, supostamente, em tese, a agonia que você passou lá no hospital, diante de uma recusa de cumprimento de cláusula contratual de modo indevido, pode, e eu preciso avaliar melhor o caso, ensejar um dano moral. Quer entrar com a ação? E a resposta que ela me deu se encaixa perfeitamente no que você falou. Não, doutor, minha filha está viva, eu não paguei nada, está tudo certo. Clássico, esse eu uso sempre, Carlão, em todas as aulas que ministro sobre o assunto, clássico exemplo de tutela satisfativa, em que a gente tem o provimento surtindo o seu efeito sem que se dê aso àquelas premissas que você citou do contraditório, da defesa, triangulação processual, nada disso foi observado. Operou, a inércia do plano de saúde deu a entender a quiescência, e aí a coisa até hoje está assim, a menina deve estar bem, imagino eu. É clássico exemplo da tutela antecipada antecedente, o pedido foi feito dessa forma, a parte contrária não agravou, a ação finaliza. E também é um exemplo de algo que eu não falei aqui, mas
deixei implícito é o tempo, né? Eu falei, em tese, qualquer caso se adequa numa tutela antecipada antecedente, basta que se desdobre as pretensões. Você entrou com uma ação inicial, tutela antecipada antecedente, só para obter o quê? A cirurgia. Obteve e resolveu o problema. Agora, vamos discutir em outra ação dano moral? Vamos discutir em outra ação alguma outra coisa? Dá. Se você tivesse feito isso de uma única vez, não teria como ser uma tutela antecipada antecedente, porque o dano moral não está contemplado nesse pedido liminar. Sim. Seria uma tutela antecipada comum e o processo continua para se discutir o dano moral. Sim. E aí, a gente, Carlão, que é advogado, às vezes a gente está com a vida dentro do escritório saturada. Você tem lá 2, 3, 4, 5 prazos para fazer e, de repente, aparece um cliente numa situação como essa. Aí você tem na mão 2 ferramentas. Ou eu redijo uma petição inicial requintada, contendo em seu bojo um pedido de natureza emergencial, seja ele cautelar ou antecedente, ou, alternativamente, eu formulo apenas o pedido de urgência e depois eu vejo o que eu faço no aditamento ou na formulação. Eu vou dar minha opinião, tá? Mas a opinião é aquela coisa... Eu sempre atuei no judiciário, eu fui escrevente antes de ser procurador e já sou juiz há muitos anos. Então, assim, sempre tive contato com peças e tal. Então, eu tenho a minha opinião a respeito de... Bom, a gente quer saber. A melhor é a mais concisa. O processo, ele é instrumento, legal? Se você conhece o instrumento... acabou, você vai fazer o uso correto dele. Se você for usar uma arma de fogo, você não vai ficar exibindo a arma antes de usar, você vai fazer o uso correto dela e atingir o resultado. O raciocínio é esse. Então, a petição que explica muito sobre o processo tal, não tem essa necessidade, porque aqui é um mero instrumento, você está fazendo o uso correto dele. Você sabe o que é uma tutela antecipada antecedente. Você fez uma remissão ali sucinta ao artigo do CPC que faz menção a ela. Isso. Você vai chegar o quê? Nos requisitos. Você vai comprovar os requisitos. Como eu disse, a probabilidade do direito existe por causa disso. Fundado receio e dano reparável existe por causa disso. E acabou. A petição dessa forma, ela fica curta. Qualquer petição fica curta. Para mim, sempre foi, qualquer tema, né? O mais interessante são os fatos. Os fatos têm que ser claros, você tem que ficar bem específico. Antes de fazer aqui agora, até peguei uma nesse sentido. Estava jogando um caso de PASEP, PIS, PASEP e servidor e tal, Banco do Brasil e União. E ele alega ali que a prescrição da pretensão dele, dos expurgos do PASEP, se dava a partir do momento que ele se aposentou, que foi o momento que ele tinha direito ao saque. E quando ele se aposentou? E onde que eu acho isso no processo? Não estava escrito na inicial, não estava em lugar nenhum, revirei e li o processo 2 vezes para achar um documento. Ele era um servidor público e tinha uma portaria que fazia menção à aposentadoria dele, um processo de 99, né, um processo administrativo de 99, e a data do documento estava cortada ainda por cima, que era tudo que me interessava, era a data. Presumo que ele se aposentou em 99 ali, pela situação. Aí depois embaixo eu consegui ver em outro canto a data certinha. Então, assim, não tá nem na inicial, entendeu? Agora, a inicial tinha umas 30 folhas, com tudo quanto é coisa que você possa imaginar de jurisprudência de PASEP, mas não tinha o fato. O fato é o importante, entendeu? Não tô falando que o resto não tem que ter, mas é o fato que vai resolver essa situação aí. E às vezes é onde tem mais falha. Então, a boa petição é aquela que conta os fatos relevantes. E o que são esses fatos relevantes? Os requisitos do direito material. Né? Como eu falei ali no exemplo da indenização. O que é fato relevante para a indenização? Ação, omissão, por que a conduta é culposa ou dolosa, nexo causal e qual o prejuízo. O resto é irrelevante, não é fato que você tem que mencionar. E a parte da legislação, muito assunto, o advogado sabe, o juiz sabe, você pode ser sucinto, não tem por que aprofundar. A não ser que seja algo técnico de uma legislação específica, algo novo, aí sim vai ter discussão. Senão, ele é sucinto. As petições de 4, 5 páginas são as melhores, com certeza. Sim, fato. É bacana, mais uma vez o que você falou converge com o que a gente costuma ouvir da magistratura. Quanto mais objetivo e direto o advogado é,
melhor será o resultado. Detalhe importante, Carlão, é que esse colega advogado aí, que você obviamente não citou o nome, deu sorte, se é que a palavra adequada é essa, eu não gosto muito de usar sorte, de pegar um magistrado vocacionado que foi caçar lá a informação que era prudente, porque se pega alguém que está num dia ruim, indefere e espera o agravo, e aí vai dizer o que para o cliente? Então ele vai, e isso é muito comum, Carlão, aqui um parênteses nosso, é muito comum você pegar advogados, e eu lido muito com processos de outros advogados que são a mim delegados por meio de subestabelecimento, porque colegas fizeram outras coisas que não eram do agrado do cliente, aí buscam aí uma segunda intervenção. E é muito comum a gente ouvir que o advogado errou, o advogado errou, o advogado errou, mas na verdade o advogado errou e o pior, ele transferiu a responsabilidade pelo equívoco, se é que a palavra adequada é essa, para o juiz. Ele fala, o juiz não viu o documento, o juiz... Não, mas peraí. Quando a gente faz aquilo que eu falei no começo, estabelece um contato umbilical entre a magistratura e a advocacia, partindo da premissa que a pessoa que é meu cliente é teu jurisdicionado, a conversa flui. E no final das contas, todo mundo comemora uma justiça bem prestada. É isso que a gente deveria buscar assiduamente e, lamentavelmente, a gente sabe que isso é exceção. Carlão, muito obrigado pela tua participação, obrigado de carinho, pela chance de a gente te escutar, de você se privar um tempinho aí da sua família. Eu agradeço a todos os membros da diretoria da OAB Tatuapé por mais essa chance, agradeço aos presidentes de outras comissões que aqui estão, que eu não vou nominar pelo adiantado da hora. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E acho que só tem uma única pergunta aqui, Carlão, que eu vou te passar para a gente finalizar, que se você entende que aqueles recortes que a advocacia costuma fazer e lançar na peça, não como documento juntado, mas sim um recorte meio que maquiado, juntado na peça. Na tua concepção, esse é um tipo de prova hábil ou ele é franzino? Você está falando de copiar e colar no PDF ali, na própria... às vezes recorta uma conversa do WhatsApp, joga na tela, joga na peça, né? Hoje em dia, isso daí está bem mais comum, né? Pela própria dinâmica. E hoje, se você pensar, né? Se você olhar aqui o meu convite para essa palestra, nós só falamos por WhatsApp. Eu estou falando ao vivo com você hoje. Em nenhum momento a gente conversou fora do WhatsApp. Presencialmente, verdade. Então, assim, é algo que está bem, essa comunicação por escrita está bem comum. Eu, particularmente, dou valor. Eu sei que pode haver uma manipulação, eu sei que você pode copiar, colar e apagar, mas a parte contrária vai ser ouvida. O processo é um contraditório. Então, uma hora vai aparecer o celular da outra parte. Isso daí, eu acho que como uma prova cabal para se resolver, talvez ela seja pouco. Mas como um indício, né, de que aquela situação aconteceu, de fato, é uma prova. Né? Agora, se você não quer ter discussão nenhuma, né, se você não quer ter discussão nenhuma a respeito da eficácia dessa prova, tem que levar esse celular num cartório e tirar uma ata notarial. É que é caro, né? Mas aí o problema se resolve. Uma ata notarial faz esse tipo de prova de forma plena, entendeu? Sobre o conteúdo de uma conversa de WhatsApp por escrito, isso é bem tranquilo. Legal. Meus queridos, algum dos senhores tem alguma pergunta a fazer para o Dr. Carlos? Aproveitem a expertise dele. E se não tem, muito obrigado, Carlão, pela sua participação mais uma vez. Agradeço de coração pela chance que você nos deu de te ouvir, de ouvir um pouco da tua experiência, da divisão da sua expertise de gabinete conosco. A gente, de fato, estava esperando essa transmissão de conhecimento e tenho certeza que, falo por todos, unanimemente a gente ouviu muita coisa que vai ajudar para que nós, daqui para frente, trabalhemos de maneira mais iluminada. Obrigado, meu amigo, pela participação. Eu que agradeço a atenção de todos, até o adiantado da hora. Agradeço de novo o convite e fico à disposição para no futuro participar novamente. E uma boa noite a todos. Obrigado. A gente vai ter, Carlão, já te adiantando. No ano que vem eu vou montar um congresso, logo no primeiro semestre, e você já está na lista de convidados. Então, depois eu te aviso pelo WhatsApp quando vai ser isso. Obrigado, valeu, muito obrigado. Valeu, um abraço. Se cuida. Tchau, gente. Boa noite.